que noite de festa, que noite de especial, uma noite de gratidão a Deus, de celebração pela vida daqueles que hoje testemunharam publicamente a sua fé por meio do batismo. O batismo, ele é um símbolo da nossa união com Cristo, da nossa participação na sua morte e ressurreição. Ele declara em que nós morremos para o pecado e nós ressurgimos para uma nova vida, uma vida eterna em Cristo Jesus. E quem faz isso é o Evangelho de Deus. Como nós dissemos aqui, nós só pregamos, nós só anunciamos, nós só ensinamos aquilo que é de Deus e é Ele que faz. Efésios capítulo 6, versos de 21 a 24. Efésios capítulo 6, versos de 21 a 24, deixa sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar a leitura também que será projetada. Nessas últimas semanas, eu pensei muito em como concluir essa série. Eu pensei em começar com uma dramatização, levando você a imaginar Paulo preso, acorrentado, escrevendo ou ditando essa carta, em meio a esperança, mas também a solidão e a dor. Mas eu percebi que eu não estava preparado para dramatizar isso hoje. Não ficaria como eu gostaria, eu acho que eu nem tenho uma habilidade para isso. Pensei também em fazer um grande resumo de tudo o que nós vimos até aqui, como se fôssemos soldados, ouvindo as palavras finais do apóstolo Paulo. Mas como nós estamos entrando no último mês do ano, eu percebi que a melhor forma de encerrar essa série é recordando tudo o que Deus nos permitiu viver ao longo de todo esse ano, através da exposição da sua palavra. Se você frequenta a nossa igreja, se você participa conosco, você deve se lembrar que nós começamos o ano refletindo no livro de Gênesis, com uma série Como Tudo Começou, Gênesis 1, de 1 a 11, a primeira grande parte do livro de Gênesis. Em maio, nós fizemos uma série temática sobre famílias resgatando valores perdidos. Em junho e julho, a série temática Ser Igreja, onde nós falamos o que significa ser igreja, o que é ser uma comunidade bíblica, o que é ser uma comunidade acolhedora, o que é ser uma comunidade transformadora, o que é ser uma comunidade que vive o chamado e cumpre a missão. Em agosto nós iniciamos a exposição da carta aos Efésios, com uma pausa em setembro para falar de missões, igreja missional, participando da missão de Deus. Em outubro nós retomamos Efésios até chegarmos ao encerramento hoje. Isso sem contar as mensagens com temas avulsos, as reflexões nas atividades e nos programas ministeriais, os cultos de oração, as quartas-feiras, nos quais nós temos caminhado pelos salmos, intercalando com outras temáticas, e a nossa escola bíblica com tantos temas relevantes. E por que tudo isso, irmãos? Por que tudo isso? Por que será que é só porque é o trabalho do pastor, é o trabalho da igreja? Porque isso, queridos, nos lembra da razão pela qual nós existimos como igreja local. Nós existimos, e eu acredito nisso, eu ensino isso, eu prego isso, nós existimos para ser uma igreja bíblica, transformada pela palavra, conduzindo pessoas a um relacionamento com Jesus. Nós almejamos, nós dependemos de Deus para ser uma comunidade biblicamente fundamentada, acolhedora de pessoas, que vive e testemunha o poder transformador do Evangelho. Ser uma igreja bíblica significa crer profundamente na palavra de Deus, desejar viver alinhado às Escrituras, crescer no conhecimento da verdade e permitir que essa palavra nos molde, nos transforme. E ao encerrarmos essa série, quando nós leremos aqui Efésios, e relembrarmos a nossa caminhada na palavra do Senhor ao longo deste ano, eu quero fazer algumas perguntas para você. O quanto você cresceu? O quanto você
amadureceu. O quanto você foi impactado, confrontado, consolado e transformado pela palavra. Eu quero também deixar o desafio para vocês se envolver ainda mais em tudo aquilo que nós temos vivido e no que desejamos viver como igreja. Por exemplo, no próximo ano, se Deus permitir, nós vamos passar o ano inteiro estudando e meditando no livro de Atos. Tem conteúdo para isso? Tem, até mais de um ano. Nossa escola bíblica, ela seguirá com temas relevantes para crianças, juniores, adolescentes. O centro de formação bíblica com um programa estruturado, relevante para jovens e adultos. Nós estamos trabalhando para desenvolver uma estrutura e uma cultura sólida de discipulado, para que discípulos de Jesus formem discípulos de Jesus. E a minha pergunta é: qual é o seu envolvimento como igreja em tudo isso? Você vai ficar na arquibancada torcendo para que os jogadores entrem em campo e dê o melhor do seu trabalho? Ou você como igreja vai descer da arquibancada, vai vestir a camisa e vai jogar conosco? Você vai ficar na arquibancada criticando o técnico do seu time, criticando o atacante que perdeu o pênalti, criticando o goleiro mão de alface que não segurou a bola como deveria? Ou você vai descer para o campo e vai jogar com a gente? O meu convite é para nós sermos uma igreja onde cada um coloca a sua camisa e veste a camisa e desce para o campo para jogar. Para que a palavra de Deus faça de nós uma igreja forte. Efésios capítulo 6, versos de 21 a 24. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará a vocês tudo, para que também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que eles os encorajem. Paz sejam com todos os irmãos, e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, ó Deus, que já foi cantada aqui, já foi orada, já foi lida, já foi introduzida aqui, ó Pai, e que agora será exposta. Nós, como temos orado domingo após domingo, nós desejamos ouvir ao Senhor. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A semana passada, nós vimos os versos que tratam da batalha espiritual, da armadura de Deus, e Paulo, expressando a sua necessidade de oração, ele começa a concluir a carta, expressando também a sua necessidade de oração, convidando a se unirem a ele em oração por sua vida, por seu ministério, para ele ficar firme contra o inimigo, mas também para continuar o seu ministério de pregar o Evangelho. Ele precisava da ajuda de Deus para continuar proclamando o Evangelho de maneira destemida. Os versos que nós separamos para a nossa reflexão de hoje estão dentro das saudações finais, está dentro da conclusão da carta, está dentro das considerações finais ou das últimas palavras de Paulo, que poderíamos dividir em duas partes. Primeiro, nós vamos ver aqui os propósitos da ida de Tíquico à Ásia e a despedida de Paulo. Eu quero te lembrar que nós estamos lendo um texto antigo, que ocorreu lá por volta de 60, 65, usando um espaço mais longo aqui, depois de Cristo. Não existia ali naquele contexto um serviço de correios oficial, DHL, FedEx, seja lá o nome que você queira dar para isso. Portanto, as cartas ou outras notícias eram levadas por viajantes. Tíquico era o principal responsável, encarregado por Paulo, de entregar a epístola às igrejas de Éfeso e, como nós veremos aqui, também de Colossos. As palavras de Paulo sobre Tíquico são praticamente idênticas às que encontramos em Colossenses 4, 7 e 8. Você pode ler depois. Tíquico, ele era um mensageiro de Paulo. Mas antes de falarmos sobre como Paulo o descreve,
É importante entender quem era esse cristão. Que algumas versões, a minha traduz aqui, Tíquico, irmão amado e fiel servo do Senhor. Talvez na sua versão está assim, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Essa palavra ministro, diáconos no grego, ela é uma tradução que pode significar tanto servo como ministro. E ele poderia ser um diácono, ele poderia ser um presbítero, alguns defendem, outros não. Ele poderia ser até um amanuense. Quem era um amanuense? Aquele que alguém ditava a carta e ele escrevia, né? Ele poderia ainda ser um missionário, auxiliar, um mensageiro, isso é certo. O fato é que a Bíblia descreve algumas coisas sobre Tíquico. Tíquico, ele viajou antes de Paulo da Macedônia para Troade, onde esperou a chegada do apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária. Atos 20, verso 4 diz assim: sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Então o texto diz que Tíquico era um rapaz, um jovem da província da Ásia. Paulo enviou Tíquico de Éfeso a Colosso para entregar, talvez para ler a sua epístola ali, para os cristãos daquele local. E Paulo envia Tíquico como mensageiro dele a Tito, lá em Creta. Quando Tito está em Creta, Tito 3, verso 12, diz assim: quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. E no Timóteo ele também diz assim, 2 Timóteo 4,12, enviei Tíquico a Éfeso. Ou seja, Paulo envia esse camarada, esse servo do Senhor, para substituir Tito e Timóteo, para que eles tenham um tempo com Paulo. É como se eu tivesse, apenas como ilustração aqui, é como eu tivesse um pastor querido, muito amigo, e eu me ausentasse da igreja por um período, e eu o convidasse para tomar conta da igreja nesse período. É isso que Paulo está falando de Tíquico, ou da função de Tíquico. Enfim, ele era um cooperador de confiança de Paulo. Tendo em algumas ocasiões viajado com ele, ou em nome dele, como vimos aqui, e Paulo o descreve como, queridos? Irmão amado, fiel servo do Senhor, ou talvez a sua versão, fiel ministro do Senhor. Queridos, Tíquico era um cristão que trabalhava com Paulo, e alguém que tinha um caráter de um cristão autêntico. Ele era um servo de Deus, que tinha a sua vida marcada por ser um homem amável, um homem prestativo, um servidor íntegro, servia a Cristo, mas também servia os seus irmãos. E o que eu quero ressaltar aqui para nós nessa noite, queridos, é como nós precisamos de Tíquicos hoje na igreja. Como nós precisamos de servos, de ministros, de líderes, que nós podemos chamar de irmão amado, de fiel servo do Senhor. Que não importa se ele está pregando, não importa se ele está sentado ouvindo, não importa se ele está na recepção, não importa se ele está no estacionamento, não importa se ele está com as crianças, ele está servindo. O destaque não era o Tíquico. Quem escreveu a carta, ou a ideia por trás da carta, obviamente é o Espírito Santo usando a vida de Paulo, mas ali ele tem um rapaz, alguém íntegro, que ele fala, vai lá levar essa carta para a igreja. Como nós precisamos de Tíquicos hoje na igreja, de gente moldada para o Evangelho, liderança e serviço na igreja, queridos. Já falei isso aqui diversas vezes. Não é o local para procurar identidade e segurança interior. Liderança e serviço na igreja não é terapia. Você não tem nada para fazer, você vai se ocupar de fazer alguma coisa na igreja. Não é o caminho. Liderança e serviço na igreja é entender que nós recebemos uma vocação do Senhor, que nós recebemos um dom do Senhor e nós o colocamos à disposição do Senhor. Isso é serviço na igreja. O Evangelho deve ser onde nós construímos a nossa identidade. É Ele quem nos oferece orientação sobre como nós devemos fazer tudo aquilo
que nós somos chamados para fazer, seja como líderes ou servos, que líderes é servos na igreja do Senhor. O serviço na igreja, a liderança da igreja, é a expressão da vida de Jesus em nós. Ele se manifesta de tal maneira que outros desejam nos seguir por verem Cristo em nós. Esse é o coração que foi moldado por o Evangelho. É gente que possui intimidade com o Senhor. O Senhor é prioridade dos seus corações. O Senhor está acima de tudo. Ele desfruta da sua caminhada, ou na sua caminhada da presença de Deus, de uma intimidade profunda com o Senhor, de um caráter transformado. Alguém que sabe que tem pecado, que está sendo moldado por Deus, porque um servo de Deus não nasce pronto, mas ele é moldado, ele é forjado, ele é construído, ele é preparado pelo Senhor. Queridos, a nossa tendência natural não é de sermos como Tíquico. A nossa tendência natural não é a de servir. Eu levar a carta? Por que levar a carta? Eu quero ser o autor da carta. A nossa tendência natural é isso. Eu carregar o instrumento, por que eu carregar o instrumento? Eu quero tocar o instrumento. Eu já carreguei instrumento muitos anos na minha vida, queridos. Teclado da minha esposa. E eu nunca quis o lugar dela, já brinquei aqui outras vezes. Deixa ela tocar, mas a gente não quer fazer isso. A gente quer o papel de estrelato, de estrela. Mas no reino de Deus, a estrela é Jesus. No reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus, o Evangelho molda a gente para que a gente sirva a igreja. Tíquico é apresentado por Paulo como um irmão amado, um servo fiel do Senhor, um parceiro ministerial confiável. Ele não buscava palco, ele não buscava prestígio, ele não buscava visibilidade, ele buscava cumprir a tarefa para a qual Deus o chamou. Esse é o coração do servo de Deus, queridos. Mas Paulo continua, e Paulo deixa claro o motivo pelo qual ele havia enviado esse colaborador tão precioso. Ele vai lhes informar tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei eles a vocês por essa mesma razão, para que saiba como estamos e para que ele nos encoraje. Esse colaborador precioso, esse servo fiel, ele não foi enviado apenas para comunicar a situação de Paulo, mas também para encorajar a igreja na fé. Como eu já mencionei em outras ocasiões ao longo dessa série de Efésios, a carta de Efésios muito possivelmente é uma carta circular. Ela seria lida em Éfeso, em outras igrejas da região, mas parece haver questões na carta que Paulo não escreveu. Deus não o direcionou a escrever. Assuntos que ele queria comunicar àquela igreja, mas que ele deixaria a cargo de Tíquico explicar, esclarecer e edificar aqueles irmãos. E aqui nos versos finais da carta, queridos, nós encontramos um Paulo apóstolo, mas também um Paulo pastor, um Paulo líder, um Paulo preocupado em prestar contas à igreja sobre a sua situação, sobre o seu ministério, sobre a sua condição na prisão. E isso nos ensina pelo menos duas coisas, queridos. Ser igreja envolve duas dimensões principais aqui dentro do texto: prestação de contas e consolo mútuo. Tíquico vai informar vocês da minha situação que eu estou fazendo. Tíquico vai informar para vocês do meu ministério. Paulo faz questão de que a igreja saiba sobre a sua vida, sobre a sua situação, sobre o seu ministério. Talvez essa expressão prestação de contas é algo que gera medo em você. Como assim? Outra pessoa vai se intrometer na minha vida?
Queridos, mas eu quero te lembrar que a vida cristã é um assunto comunitário. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas que nos desafiem. Nós precisamos de pessoas que nos incentivem. Nós precisamos de pessoas que se importem conosco. Não apenas pessoas que nos ensinem a Bíblia, mas pessoas que caminham conosco, nos ensinando a como viver o Evangelho na prática. Nós precisamos passar tempo com as pessoas, nós precisamos expor as nossas lutas e fraquezas, nós precisamos receber direção conforme a palavra de Deus, mas nós precisamos abrir os nossos corações, a nossa vida, para que qualquer um, não, só para o pastor, não, mas para pessoas como Tíquico, que são irmãos amados e confiáveis no Senhor. Paulo está preso, mas não está escondido e não está isolado da comunidade. Existe transparência, existe comunicação entre líder e igreja. Que desafio isso para o nosso tempo, irmãos, onde as pessoas não querem se envolver, onde as pessoas não querem abrir os seus corações, onde as pessoas não querem deixar a igreja participar da sua vida. Que desafio para o nosso tempo isso, queridos. Mas ser igreja envolve prestação de contas. Eu amo os irmãos mais velhos da nossa igreja. Eu amo todos, mas eu quero ressaltar os irmãos mais velhos. Porque os irmãos não vêm no culto de domingo e eles me mandam uma mensagem: pastor, hoje eu vou na casa da minha filha, ou na casa do meu filho, cuidar do meu neto, ou eu vou numa igreja da minha infância, ou eu vou em qualquer outro lugar. Prestação de contas. Eu amo aqueles que se ausentam da igreja por uma semana e essa semana: pastor, vou fazer uma viagem, vou ficar um mês fora, pastor, vou não sei o quê, e comunica, porque presta conta. Eu amo aquele líder que chega e fala: pastor, vamos aqui, ó, estava pensando sobre isso, vamos fazer essas coisas assim, assim, assim. Prestação de contas. Eu amo aquele que se autoculpa e chega assim e fala assim: pastor, ó, minha vida não está legal, acho que por um momento eu vou ter que dar um tempo aqui. E isso faz parte da vida cristã, queridos. E alguns têm que dar um tempo, outros não, têm que confessar os seus pecados. Mas isso é ser igreja, prestação de contas. E talvez a sua pergunta é: e o pastor presta conta para quem? Nós temos uma liderança, nós temos uma diretoria. Eu comunico as decisões, eu comunico isso do meu coração. Quando eu estou em lutas, eu tenho pastores amigos que eu preciso às vezes chorar, que eu preciso pedir orientação, que eu preciso falar. Prestação de conta, porque o reino de Deus é assim, queridos. Isso é o reino de Deus. Em todos os momentos, não. Mas quando a luta é muito grande, preciso. Porque o reino de Deus envolve prestar contas. O reino de Deus envolve transparência. Deixei de vir para a igreja alguns domingos. Aí o pastor manda uma mensagem: não, pastor, eu vou no domingo que vem. Mentira, você não vai vir, você já está indo em outra igreja, então fala a verdade. Não tem problema nenhum, nós não somos dono da vida de ninguém, mas fala a verdade. Porque o reino de Deus envolve isso. Não, no outro domingo eu vou, não vai vir. Eu vou te fazer uma visita, me fala o melhor dia, não responde. Não quer prestação de contas. E ser comunidade envolve prestação de contas, queridos. Se você não quer ser pastoreado, se você não quer ser cuidado, se você não quer abrir sua vida, se você não quer minimamente, dentro dos princípios que a palavra de Deus estabelece, viver comunidade, ou você não sabe o que é comunidade, ou você quer um clube e não quer uma igreja bíblica. Porque isso envolve prestação de contas. Há um segundo aspecto que envolve essa dimensão de ser comunidade, é consolo mútuo. Paulo também envia Tíquico para que a igreja seja encorajada.
Tíquico não seria apenas um instrumento de prestação de contas, ele seria o agente pastoral que levaria consolo, ânimo e fortalecimento ao coração da igreja em Éfeso. Ele chegaria como alguém que traria vida, esperança e coragem à comunidade. Mas Paulo estava preso. Tíquico estava lá com Paulo, conhecendo, sabendo da situação de Paulo. Quem precisava de coragem? Quem precisava de esperança? Mas um servo de Deus, ele está sempre à disposição de Deus. Ele abre o seu coração. E não é porque ninguém liga para você, que ninguém não abraça em você, que você deixa de abraçar e você deixa de ligar. Porque o servo de Deus, ele vive assim. Talvez era Paulo quem estivesse precisando de palavras de amor. Talvez era Paulo que estava precisando de palavras de carinho e encorajamento. Mas perceba a beleza do relacionamento cristão. O amor entre Paulo e aqueles irmãos era tão real, tão maduro, tão profundo, que o encorajamento fluía nos dois sentidos. Então Tíquico é enviado para consolar. Tíquico é enviado para fortalecer. E ele é enviado para animar a fé daqueles irmãos. Ele chega ali para dizer, e aqui estou fazendo um acréscimo, não no texto, mas pensando, vocês não estão sozinhos. Deus está agindo. Há esperança. Continuem firmes. Queridos, quando o encorajamento está ausente na igreja, as pessoas se sentem pouco queridas, sem importância, inúteis, esquecidas. Uma igreja sem encorajamento é uma igreja onde o esfriamento espiritual se instalou nela. Mas o encorajamento verdadeiro é mais do que dizer vai dar certo, já deu certo, coisa do nosso tempo. Não! Ele existe para apontar evidências da graça de Deus na vida do outro. Ele ajuda o irmão a enxergar aquilo que ele mesmo não percebe, com palavras como, olha como Deus tem te usado. Olha, veja como sua fé tem crescido, perceba como Cristo está moldando o seu caráter, perceba como você tem vivido diferente, perceba o que Deus está fazendo. É levar o irmão de volta às promessas de Deus, encorajar é lembrar ao outro, Deus está no controle, nada foge das suas mãos, Ele é fiel, Ele sustenta, Ele é soberano. É olhar para as pessoas e dizer, vocês não estão sozinhos, Deus está com você, eu estou com você também. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você foi um Tíquico ou um Paulo na vida de alguém? E você mandou uma mensagem para aquela pessoa e falou, eu tenho sentido a sua falta. Eu me lembro das suas aulas de escola bíblica dominical. Eu me lembro quando você cantava no louvor. Qual foi a última vez que você fez isso, queridos? Ah, não, isso é função do pastor. Mentira. Quem falou isso para você? Não, o pastor não está querendo trabalhar. Mentira. Isso é função da igreja. É cuidar um do outro. É função do pastor também, tá? Não estou negando isso. Mas é cuidado mútuo. A gente vive um tempo, queridos, que igreja para nós é fazer coisa junto. Há pesquisas, eu estava num congresso, há pesquisas que eu não lembro o percentual exato, mas algo de em torno de 85% das nossas igrejas no Brasil tem entre 100 e 200 pessoas. E desse número, o número ainda maior é a igreja até 100 pessoas. E há uma pesquisa que os pastores estão esgotados. Cada vez mais. E a grande pergunta é, se as igrejas são pequenas, por que os pastores estão esgotados? Porque nós não estamos fazendo o que nós temos que fazer. Porque a gente quer evento. A gente quer fazer coisa junto. E você, muitas vezes, nem toma a frente. E o pastor se distrai daquilo que ele não tem. Talvez habilidade. Alguns têm, outros não. E aí depende de cada um para cada um. E não faz aquilo que ele é chamado a fazer. No requisito de Timóteo e Tito, não está lá que o pastor seja dado a ter uma boa agenda de eventos na igreja. Alguém já leu isso lá? Isso não é requisito para ser pastor. Evento não cuida, queridos. Evento celebra. Ele celebra o cuidado que a igreja vive. A igreja tem que fazer evento, tem que reunir os irmãos? Sim.
mas ele é celebração daquilo que a igreja vive dia após dia. Porque sabe qual é o nosso maior desafio? Aqui eu abro o coração dos irmãos da nossa igreja local. Sabe qual é o nosso maior desafio com o evento? É ficar correndo atrás de você que reclama o tempo todo que não faz nada e você não vai no dia do evento. Estou mentindo? Aqueles que me ajudam com os eventos? Esse é o nosso maior desafio, queridos. É ficar correndo o tempo todo, ouvindo você, não, a gente fazia no passado, ó, precisa fazer e tal. E quando a gente faz, a gente fica lá, vamos lá, pessoal, e aí, não vai? Queridos, encorajamento não é isso. Encorajamento é caminhar junto e falar, eu quero orar com você. Eu tenho sentido a sua ausência, como eu disse. Eu percebi você no culto mais triste hoje. Eu percebi você distante. Isso é vida de igreja, queridos. Isso é vida de igreja. E Paulo termina a carta lembrando a igreja disso. Ó, eu vou enviar o Tíquico para vocês. Olha o caráter dele. Olha esse servo de Deus. Mas ele vai aí para prestar contas. E ele vai aí para dizer, animar vocês, dizendo o que Deus está fazendo. Como o evangelho de Jesus está se espalhando. Queridos, ao invés de você sair daqui nessa noite falando, nossa, como o pastor pregou pesado nessa noite, saia daqui nessa noite dizendo, como a palavra de Deus é rica. Como o evangelho transforma vidas. Que noite bonita, que noite de celebração. Saia daqui mandando uma mensagem para alguém do seu ministério que não estava aqui, dizendo, por que você não estava na igreja? Senti sua falta. Esse é o desafio de ser igreja, queridos. E Paulo termina essa carta, que é sobre igreja, dizendo, olha esse camarada. Olha o que ele vai fazer aí no meio de vocês. Ele vai prestar conta, mas ele vai encorajar vocês. Por fim, versos 23 e 24. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível, com amor imortal, com amor que não tem fim, talvez na sua versão. Paulo desejava que aqueles que ouvissem as palavras de Tíquico e lessem a carta aos Efésios, recebessem de Deus a paz, o amor com fé, algo que viria de Deus sobre o coração deles e que vem de Deus sobre os nossos corações. Ele termina essa carta, se você lembra da primeira mensagem, como ele começou. Com seu desejo e oração para que aqueles irmãos experimentassem a paz, o amor, a fé e a graça. Queridos, a paz de Deus é o resultado da salvação, deste amor que nos alcança e que muda o nosso estado de espírito. E que mesmo em meio a lutas e tribulações, nós possuímos essa paz que nos sustenta, e nos dá força para prosseguir. É aquela paz do interior, do íntimo da pessoa, independente das circunstâncias da nossa vida. O resultado da obra de Deus é que agora nós desfrutamos de paz. Paz com Deus e paz com a sua igreja. O amor, o conteúdo do plano de Deus, um plano que não apenas nos revela quão impressionante Deus é, mas também quão compassivo Ele é. E não apenas como Ele é poderoso, mas também como Ele é amoroso. E a graça é o amor imerecido de Deus, por seres humanos que nada fazem além de o ofenderem com suas palavras e ações. É o amor de Deus que nos constrange no momento em que o Senhor nos toca por meio do seu Espírito. Quem experimenta a graça de Deus sabe o que é ser amado e perdoado. Em Cristo, nós temos paz com Deus por causa do amor de Deus que flui da graça de Deus. Portanto, que a tão pura graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo de Paulo. É assim que ele termina a sua carta. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, meus irmãos.
Porque Paulo termina essa carta falando sobre pessoas. Ele termina essa carta falando sobre relacionamentos. Ele termina essa carta falando sobre cuidado. Ele termina essa carta falando sobre amor. Ele termina falando de um irmão amado. Um servo fiel. Um parceiro de ministério. Ele termina lembrando a igreja que viver o evangelho é viver em prestação de contas, em consolo mútuo e em amor verdadeiro. Queridos, se alguém fosse descrever você, ou se o próprio Deus descrevesse você, ou se Paulo estivesse escrevendo sobre você, vamos supor assim, qual seria a frase que ele diria sobre você? Pesado isso, né? Não vou ser prepotente, pastor. Eu vou colocar uma frasezinha mais ou menos. Mas você sabe como você está vivendo. Qual é a frase? Quando Deus sonda o seu coração, como está fazendo aí nessa noite. Qual é a frase que vem sobre você? A coisa mais difícil que tem nos dias que nós vivemos hoje, queridos, é poder dizer isso. Um irmão amado, um servo fiel. Se você partisse hoje, como os irmãos da igreja lembrariam de você? Pergunta pesada, né? Mas se você fechasse os seus olhos hoje e partisse dessa vida, como você seria lembrado? Queridos, conhecer coração é conhecer muito mais do que uma noite de domingo. Porque eu lembraria de alguns irmãos, talvez nos lugares que sentam costumeiramente, dos lados, essas coisas, não tem problema nenhum, ok. Mas conhecer coração é talvez conhecer a história que em um café alguém te contou. E naquele dia você ia lembrar daquela história que edificou a sua vida. É não lembrar não só do irmão na assembleia de domingo, não só do irmão que faz as coisas na igreja, mas é lembrar no relacionamento como igreja. E você fala, uau, aquele irmão até era chato na igreja. Mas o dia que eu tomei um café com ele, eu mudei a minha visão sobre ele. O dia que eu conheci a história dele, eu entendi algumas coisas. Olhando para Tíquico, nós aprendemos que o reino de Deus não avança por meio de estrelato, mas por meio de servos fiéis. Homens e mulheres que amam a Jesus, amam a igreja e cumprem sua missão com humildade, com constância e com fidelidade. A estrela no culto é Jesus, queridos. A estrela na igreja é Jesus. Nós só somos homens e mulheres que servimos Jesus. E olhando para Paulo, nós vemos um líder que mesmo preso, não se isola, não se esconde, não se fecha. Ele abre a vida, ele compartilha a sua dor, ele presta conta e ele envia alguém para levar encorajamento à igreja. Isso é o evangelho vivido. Isso é a igreja madura. Isso é a nova sociedade, que é o tema de Efésios que nós demos, aqui usando Stott. É a nova sociedade criada por Deus em Cristo. Aquilo que nós vimos lá em Efésios, nos ensinando desde o capítulo 1. A igreja que Deus formou, onde nós não éramos nada. E pela graça, Ele nos amou e nos salvou. Mas Ele não fez só isso comigo. Ele fez isso com aquele que era o gentil. Ele fez isso com aquele que estava distante da promessa. Ele aproximou. E aí Paulo diz, agora Ele quebra o muro. E de dois Ele faz um. Essa é a igreja.
Mas ele continua e ele fala, esse amor que nos alcança, essa graça que nos alcança e que nos faz ela nos faz tirar a nossa antiga maneira de viver e viver de uma nova maneira. Os nossos relacionamentos começam a mudar porque o amor de Deus nos transforma. Porque agora já não há mais judeu, não há mais gentil, tem o povo de Deus que foi alcançado pela graça de Deus. Por isso, no relacionamento de vocês, como nós lemos pela manhã, lembre da vocação, do chamado de vocês. Vivam com frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, através virtudes do Espírito no coração de vocês, transformando vocês. Preservem a unidade. E esse amor que te alcançou te faz ser um novo marido, uma nova mulher, um novo filho, um novo pai, um novo empregado, uma pessoa que tem uma visão diferente dos relacionamentos. Mas não vai ser fácil, porque a nossa luta não é contra o nosso pai, não é contra a nossa mãe, alguns até é, né? Mas não é isso que Paulo está dizendo. Não é contra o marido nem a mulher, não é contra os nossos chefes. A nossa luta é contra os príncipes do poder e do ar. É contra os principados e potestades. Mas Deus nos capacitou, nos deu a armadura para a gente resistir firme o dia mau. Porque é Ele, é o Evangelho que nos alcança e transforma. E agora eu estou aqui, encerrando essa carta, Paulo, dizendo, eu quero mandar para vocês um servo amado, um servo fiel, que vai prestar conta para vocês de tudo isso que Deus está fazendo aqui, e vai encorajar vocês. Mas não se esqueçam da graça, da paz e do amor de Cristo Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Não esqueçam disso, igreja. Que a paz de Deus encha o seu coração, que o amor com fé sustente a sua vida, e que a graça do Senhor permaneça sobre você, sobre a sua família, sobre a nossa igreja. Eu quero te fazer algumas perguntas com base que nós vimos ao longo dessa série. Você já foi alcançado por essa graça? Você já foi transformado por esse amor? Você já confiou em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se a sua resposta é não, meu convite é para que você se arrependa e olhe para Jesus, que você creia nele, porque quando nós confiamos em Cristo como nosso Salvador, nós somos salvos, nós somos perdoados do nosso pecado, e não somos mais encontrados culpados perante Deus. Ele nos perdoa, porque Jesus levou o pecado na cruz. E Ele deseja nessa noite encher o seu amor, ou melhor, o seu coração, de amor e de paz. É a graça de Deus que abre os nossos olhos por meio de Cristo, para começarmos a olhar para Deus e o amarmos de todo o coração. É pela graça que nós o amamos e que recebemos Ele em nosso coração. Você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você pode cantar como nós cantamos aqui, receber a Jesus Cristo. Estou enraizado nele, eu vivo nele. E se você, ou para nós como igreja, o nosso desafio é: vivamos com transparência. Sejamos encorajadores e vivamos em Cristo em graça e amor. Esse é o nosso desafio, queridos. É ser transparente. Nós vamos acertar o tempo todo como igreja? Não, queridos. Nós vamos errar algumas vezes. Eu como pastor vou acertar o tempo todo? Não, talvez eu vou mais errar do que acertar. Misericórdia, né? Mas talvez. Porque a igreja não é só eu. A igreja somos nós, que fomos alcançados por Cristo Jesus. E talvez tenha algumas coisas que Deus não me deu, que Deus deu para vocês.
E para a gente, na nossa caminhada, a gente precisa viver junto tudo isso. Talvez tenha algumas coisas que Deus colocou no seu coração e que você precisa começar a viver isso na igreja. Sai da arquibancada e vem para o jogo. Porque quem foi alcançado pelo Evangelho joga no time de Jesus, queridos. É isso que Paulo está dizendo. Não importa se você é centroavante ou se você é quarto zagueiro. Nem sei se existe ainda quarto zagueiro. Existe quarto zagueiro? Ixi, Visa pior que eu. Existe quarto zagueiro? Não importa se você é goleiro ou se você é o camisa 9 do time. Nós jogamos no mesmo time. No time de Jesus. Onde não tem mais judeus, não tem mais gentios. Tem o povo de Deus olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que Deus tem dado para você? O que Ele falou com você nessa noite? Talvez, pessoal, a gente precisa conhecer mais histórias de vidas. Óbvio que a igreja começa a crescer e a gente não consegue mais interagir com todo mundo, né? Você vai ter pessoas do seu ministério, você vai ter pessoas que se identificam mais com você, ok, acho que ok isso, o problema é quando a gente fecha. Mas quando a gente é aberto, a gente deixa Deus acrescentar aqueles que vão sendo alcançados por esse Evangelho. E a gente vive isso na igreja. Que desafio para nós sermos impactados de tal forma que a gente viva isso na igreja. Eu quero que você saia daqui, você da nossa igreja nessa noite, olhando primeiro para Jesus. Mas ao olhar para Jesus, você lembrar de alguém que faz tempo que você não conversa, mas você amava conversar com aquela pessoa. E você mandar uma mensagem para ela. Fala, estou sentindo a sua falta. O que está acontecendo? E talvez sim, depois disso, fala, pastor, estava conversando com tal pessoa, a gente precisa ajudar ali. E isso é ser igreja, queridos. Tem uma meme na internet que diz assim, né? Essas brincadeirinhas da nossa época. O pastor fica torcendo para um irmão não ligar para ele. Hoje ninguém liga, mas mandar um WhatsApp para não ser problema, mas para convidar para comer uma pizza. Eu estou de regime, estou evitando. Mas pode me convidar que um pedacinho eu garanto. Para viver junto, pessoal. É uma brincadeira, mas para fazer você trazer em mente. Ontem aqui, gostoso, a gente estava aqui com jovens. Quantos jovens? Uma galera que saiu daqui quase meia-noite ontem, pessoal. E ouvindo os nossos jovens dizer o porquê eles são gratos. Isso é ser a igreja do Senhor Jesus. Eu vejo